Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Apareceu para vocês os meus slides? Sim. Então vamos lá. Nós vamos continuar, tá? Agora nós estamos estudando trigonometria. Vamos continuar com esse assunto. Então vamos prosseguir. Então, trigonometria, como a gente tem visto, né? Significa, é uma palavra grega que vem de uma combinação de três palavras. Tri de três, gonos de ângulo e metren de medir, que é a medida, né? É o estudo das medidas dos triângulos. E aí a gente vai entrar agora no conteúdo de trigonometria do triângulo retângulo, que na verdade a gente já tem visto, né? Algumas aplicações da trigonometria. O que vocês acham que profissional que é esse daqui da fotinha? Alguém se habilita? Que profissional que precisa saber precisamente as medidas dos morros, montanhas, espessura de rios. Vocês sabem quem? São os topógrafos, topografia, né? Relacionada a uma área da geografia. Então, a gente tem a astronomia, que é o cálculo da distância entre os planetas, do satélite em redor deles. Na topografia, os topógrafos eles vão determinar a altura dos morros, montanhas, colinas, com base nas relações trigonométricas. Na engenharia, engenheiro ele precisa utilizar a trigonometria para fazer o cálculo de espessura de um telhado, de uma determinada rampa que ele quer construir, tá? E aí a gente chega no contexto do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aqueles triângulos que apresentam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que possui uma hipotenusa e dois lados que são chamados de catetos. Então, a hipotenusa sempre será o maior segmento do triângulo retângulo, tá? Sempre será o maior segmento. E em qualquer triângulo, quando a gente faz a soma dos ângulos internos, a gente tem uma medida de 180 graus. No entanto, no triângulo retângulo, um dos ângulos é reto. Então, a soma dos outros dois ângulos agudos são menores que 90, tá? Então, sempre será 90 graus o total. E aí a gente chega ao Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é o teorema que calcula a área do triângulo retângulo, em que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Primeiro, vamos ver se vocês estão atentos aí. Nesse triângulo retângulo aqui, nessa imagem, qual é o valor da hipotenusa?
Quanto ela mede? Vamos perguntar de uma forma mais fácil. Qual lado desse triângulo retângulo é a hipotenusa? Lado A, lado B ou lado C? Vamos ver se vocês aprenderam. Alguém se habilita? Me dá a resposta? Estou aguardando. Leandro, ia falar alguma coisa? Não. Ninguém sabe identificar? A gente está O estudando lado desde... A, professora. O lado A, isso mesmo, Moisés. O lado A é o maior segmento do triângulo retângulo. Ele é a nossa hipotenusa. E quanto ela mede nessa imagem? Quanto mede? Alguém? Gente, então, se eu sei que o A é a minha hipotenusa, qual é a medida da hipotenusa nessa imagem? É 5. E os catetos? Um mede 3, o outro mede 4, tá? Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Eu prefiro resumir da seguinte forma: o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado. A mesma coisa, tá? Então, eu vou ter 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. 25 será igual a 9 mais 16. Para ser um teorema de Pitágoras, ó, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, 25, 9 mais 16 é 25. Temos uma igualdade, é um triângulo retângulo, de acordo com o teorema de Pitágoras. Agora a gente vem para uma aplicação. Um triângulo equilátero ABC dado um triângulo equilátero ABC, estabeleça uma relação entre a medida H da altura e a medida L do lado do triângulo. Então, ó, A, B e C. As minhas laterais medem L, a base L dividido por 2 e o meio, que é o que vai formar meu triângulo retângulo, mede H. Então, ó, nós teremos aqui hipotenusa, o que a gente vai ter? A hipotenusa ao quadrado, então será o quê? L ao quadrado é igual os catetos ao quadrado, então vai ser H ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado. Resumindo, a gente vai ter H ao quadrado, vamos isolar, e aí, ó, o L, que a gente quer saber quanto ele vale, o L passa então para outro membro, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4, porque 2, L vezes L é L ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, L ao quadrado dividido por 4, tá? Então, agora dá para a gente isolar L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4, tá? A gente tira o mínimo múltiplo comum, porque isso aqui é uma fração, então, aqui é como se fosse 1, aqui 4. Então, o mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 1 é 4.
tá? Então, aqui no numerador, a gente vai ter 4 vezes 1, será 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1, 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado. Então, como resultado final, a gente vai ter H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado dividido por 4, tá? Como a nosso H está elevado à raiz quadrada, o que a gente faz? A gente vai levar tudo isso aqui à raiz quadrada. Então, ó, o expoente do L pode ser cortado. E aí, o que a gente vai ter? Raiz, nós vamos ter L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Porque raiz quadrada de 4, como 4 está no denominador, é 2, tá? Então, esse é o resultado final. Vocês conseguiram acompanhar essa resposta? Sim. Claro que a gente vai fazer exercícios aqui passo a passo. Eu estou explicando porque o passo a passo ele não deu. Então, prestem atenção na explicação, que o passo a passo que ele não mostra aqui, na resolução, eu estou falando para vocês, explicando como é, tá? Agora, o exercício 2 diz assim: dado um quadrado ABCD, estabeleça uma relação entre a medida D da diagonal e a medida L do lado. O quadrado, quando eu traço uma diagonal, vai formar dois triângulos retângulos, ó, tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu tenho de medida? Eu vou ter diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que são os dois catetos que eu tenho. Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado será igual a 2L ao quadrado. Basta eu somar. Agora, para mim resolver essa questão da minha diagonal ao quadrado, o que eu vou fazer? Vou jogar raiz quadrada em 2L elevado ao quadrado. Vocês sabem que raiz quadrada com expoente do L, o L aqui ele não fica dentro da raiz, que a raiz quadrada dele é cancelada, e o 2, como só está multiplicando com L, ele fica dentro da raiz quadrada. Por isso, a resposta final é L raiz quadrada de 2, tá? Então, agora a gente chega agora no Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras também é um teorema que se relaciona com a trigonometria. Só que o Teorema de Pitágoras também, de Tales, desculpa, Teorema de Tales, ele é um teorema que nós já estávamos estudando lá em geometria, né? Então, ele diz o seguinte, que um feixe de retas paralelas intersectado por duas transversais, para a gente determina sobre essas transversais segmentos proporcionais. Determinar segmentos proporcionais é eu dizer que a divisão de um pelo outro é igual à divisão de todo o segmento de um pelo outro. Então, como seria isso, professora? Medir um pelo outro. Vamos, então, representar essa imagem aqui, ó, nesse segmento. Ó, o mapa da rua é isso aqui. Então, o que é proporcional à reta 120? É a reta 90. Então, eu voltei aqui no Teorema de Tales, diz que a proporcionalidade entre eles é um dividido pelo outro, será igual à divisão de todos os segmentos da reta. Então, 120 dividido por 90 é igual, ó, x dividido por 87, que será igual a x, 108 dividido por y, que será igual a z dividido por 75, que será igual a 80 dividido por w. Então, eu fiz a proporcionalidade de todos os segmentos dessas retas. Agora, como que a gente faz para descobrir o valor de x, de y, de z e de w? A gente vai pegar o que a gente tem de número inteiro, ó. A gente tem a fração 120 dividido por 90, vamos isolar cada uma delas e descobrir o valor de cada um. Então, primeiro eu vou resolver 120 dividido por 90 é igual a x dividido por 87. Aí vocês podem falar para mim, professora, é só multiplicar cruzado, realmente. Mas se
simplificar a fração, eu vou simplificar. Porque quanto mais eu simplificar, melhor é para mim trabalhar, concordam? Então, olha só, vou simplificar minha fração 120 dividido por 90. Por quanto que vocês acham que dá para simplificar? Alguém sabe? Alguém sabe? 120 é divisível por quanto? Lembrando, para simplificar uma fração, o mesmo número que eu dividi o numerador tem que dividir o denominador. Ninguém sabe? 120 é dividido por 30, gente, que é 4, e por 90, que é 3. Então, vou ter 4 terços. Agora sim eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 4y igual a 3 vezes 108, que é 324. Isolando o y, vou pegar 324, dividir por 4, x é igual a 81 metros. Então, eu sei quanto vale essa rua paralela aqui, ó. Agora, falta descobrir o valor de y, e é 108 dividido por y. O que eu vou fazer? Como todos os segmentos são iguais, vou pegar 120 dividido por 90 igual a 108 dividido por y. Simplificando, 120 por 90 é 4 terços, que será igual a 108 dividido por y. Agora eu multiplico cruzado. Vou ter 4y igual a 324. Y será igual a 324 dividido por 4, que é igual a 81 metros, tá? Então, aqui mede 81. X mede 116. Aqui colocou X, mas é Y. Não altera em nada, não. Agora, falta descobrir o segmento do Z. Então, vou fazer 120 por 90 igual, ó, Z dividido por 75, tá? Então, ó, 4 terços, porque simplifiquei por 30 a minha fração de 120 dividido por 90. Então, eu vou ter aqui 4 terços igual a Z dividido por 75. Então, ó, vejam bem, 3Z, multiplicando cruzado, é igual a 300. E aí, a gente vai ter Z será igual a 300 dividido por 3, então Z mede 100 metros. A mesma coisa agora a gente vai fazer para descobrir quanto mede o W, a rua W. 120 dividido por 90 é igual a 80 dividido por W. 120 simplificado essa fração é 4 terços. Então, eu terei 4W igual a 3 vezes 80, que é 240. Então, gente, ó, W será igual a 240 dividido por 4, igual a 60 metros. Então, pronto. Resolvi todo o que o exercício me pediu. O exercício pediu para mim determinar o valor, né, dos segmentos proporcionais, que eu não tenho. Então, ó, medir quanto mede cada um. Então, agora, a gente chega nas relações trigonométricas. As relações trigonométricas do triângulo retângulo, e a gente chega na primeira função dessa relação, que é a função seno. O seno, ele nada mais é que a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre será o maior segmento do triângulo. O cateto oposto sempre será aquele que está oposto ao ângulo que eu estou calculando. Então, se eu sei quem é o cateto oposto, o adjacente é fácil. Então, quem tem que estar claro para mim? Quem é a hipotenusa e quem é o cateto oposto?
Então, ó, sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, chama-se seno de alfa. A razão é entre as medidas do cateto oposto, a alfa, e a hipotenusa do triângulo. Então, ó, gente, o cateto oposto sempre vai estar atrás do ângulo que eu estou calculando. Então, ó, seno de alfa, porque o ângulo aqui é alfa, é cateto oposto a alfa, é o lado do triângulo oposto ao ângulo alfa. Quem é? Esse aqui, cateto oposto a alfa. E a hipotenusa. Então, é a primeira fórmula que a gente chega, tá? E aqui a gente vai fechar com essa aplicação aqui, ó. Uma estrutura metálica tem um comprimento de 8 metros e está apoiada no solo, formando um ângulo de 50 graus. Sabendo que seno de 50 graus é aproximadamente 0,77, determine a medida da coluna vertical que sustenta a estrutura metálica. Primeiro, a primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é observar os dados que o problema me deu. Tá aqui o desenho. Um ângulo de 50 graus, mas ele já me deu o que é seno de 50. Então, quem que eu vou calcular? Seno de 50 graus, tá? E seno de 50 graus eu sei que é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a figura é isso daqui, ó. A minha hipotenusa é o comprimento de 8 metros, tá? Comprimento de 8 metros. O meu cateto oposto é a minha coluna vertical, que é o que ele quer descobrir. Eu não tenho. E é seno de 50. Então, eu vou substituir, ó. Seno de 50 graus é igual cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, 8. Para mim descobrir o valor de H, o que eu preciso fazer? Eu vou, então, isolar o H. Isolar o H, o 8 vai multiplicar com o seno de 50. Então, olha só. Então, a gente vai ter H será igual a 8 vezes seno de 50. H é aproximadamente 8 vezes 0,77, porque o exercício diz que seno de 50 é 0,77. Então, a minha altura será de aproximadamente 6,16. Multiplico 8 com 0,77, chego a esse resultado aqui. Então, eu vou dizer que essa coluna vertical aqui, que seria meu cateto oposto, mede 6,16. Isso aí, e aqui nós ficamos por hoje. Conseguiram compreender? Dúvidas, perguntas? Eu posso fazer chamada? Pelo silêncio, posso fazer chamada, né? Moisés? Moisés Felipe? Presente. Elaine Alves? Presente. Yasmin? Presente. Ana Luísa? Presente. Eduarda Camille? Presente. E Raíssa Marques? Raíssa Cristina Marques, né? Leandro? Presente. Raíssa tá aí? Presente. Ok. Meninos, então ficamos por aqui. Amanhã a gente se encontra com mais uma aula. E até amanhã. Boa tarde para vocês.